Bom dia, tudo bem? Sou a professora Mônica e nós vamos continuar falando agora sobre Land Art. Como a gente já viu, a Land Art ela é uma proposta artística, né, que surgiu na década de 60 e ela utilizava como ferramenta e suporte a própria natureza, né? Em algum momento a natureza parou de ser só um recurso de suporte ou só um recurso de ferramenta e ela passou a ser tudo. E aí, vamos lá conhecer alguns artistas que trabalharam só com a Land Art? O top 5, eu diria, dos artistas representativos da Land Art. Esse primeiro se chama Michael Eisner. E ele é um artista contemporâneo, né, dos Estados Unidos, considerado um dos primeiros a trabalhar com esse tema, né? E ele fez umas obras muito diferentes e até, eu diria que muito intensas e grandiosas. E eu vou mostrar para vocês agora. Essa daqui se chama Duplo Negativo. Gente, acreditem, ele fez esse buraco aí nesse lugar. Observem lá em cima da imagem, no canto, no comecinho desse buraco, um pontinho preto é uma pessoa. Agora pensem o tamanho, né, dessa obra. Ela foi feita em 1969 e ele usou uma escavadeira para criar essa obra, né? Terraplanagem. Muito impressionante, ele fez no deserto. Outra obra dele é essa aí, que eu acho muito interessante e se chama Levitação de Massa. E ela é mais recente até, ela é de 2012. Ele colocou esse fragmento de pedra, que não é pequeno, bem grande, nessa extremidade aí, onde as pessoas ficam passando por debaixo, né? É muito impressionante a forma como ele lida com esse material natural para criar essas obras. Vamos conhecer o próximo artista, é o Walter de Maria, tá? Ele é um artista também dos Estados Unidos e foi um dos pioneiros também, né? Um dos primeiros da Land Art. E ele criava umas obras muito representativas, né? Eu achei elas diferentes com relação aos outros artistas. Eu acho que vocês também vão achar. Essa obra aqui ele realizou no México e se chama O Campo dos Raios, de 1977. O que ele fez? Ele pegou 400 barras de aço e ele enterrou nesse terreno bem grande. O que acontece? Essas barras de aço, elas chamam os raios em momentos de tempestade. E aí, os raios em todas essas barras vai criar esse clima. Ele cria esses desenhos. A obra ela vai funcionar mesmo a partir do momento em que eu consigo registrar esses raios, né? Essa que é a beleza da obra dele. Então, existem muitas imagens na internet com vários raios diferentes nesse mesmo espaço. É como se fosse uma série de para-raios. A próxima imagem dele é essa que também é incrível. É só um trecho, mas o que ele fez? O nome é A Sala de Terra, é de 1968. Ele, no museu, encheu as salas de terra. Encheu mesmo. Essa era a obra dele. As pessoas andavam sobre a terra. Ele tirou a terra do lugar dela de origem e jogou dentro de um museu, né? Ressignificando isso e mostrando um pouco como essa natureza pode invadir os espaços. Muito impressionante essa obra dele. O próximo artista já vai ser o Robert Smithson. Esse você já conhece um pouco. Ele fez aquela obra Plataforma Espiral que está no livro e eu mostrei na aula passada. Ele é um dos maiores representantes. Não é à toa, né, que o livro vem mostrando principalmente a obra dele. E aí, ele também é dos Estados Unidos. Outras obras que ele criou também de grande dimensão, uma delas foi essa. E se chama O Círculo Quebrado, de 1971. É um pouco parecido, né? Dá para lembrar um pouco que é do espiral, mas esse daí é com um círculo já quebrado, como o próprio nome diz. A próxima imagem é essa, que se chama Árvore Morta, de 1969. É uma obra triste, mas uma obra real, né? E ele colocou ela dentro de um museu. E essa obra ela foi para vários espaços
E foi com árvores diferentes também, porque como eu falei já, a land art, ela não tem como durar muito tempo, né? Ela é uma obra efêmera. Então, ela vai ter um tempo de vida. Vai ter um momento que essa árvore ela vai começar a morrer mesmo totalmente e não vai ter mais como carregar ela, por exemplo, porque ela pode se desfazer. Então, sempre que essa obra é feita em algum lugar, é possivelmente uma nova árvore, tá? Próximo artista são esses dois que eu fiquei encantada com eles. É o Cristo e a Jeanne Claude. Eles são casados. Ele é escultor e design búlgaro e ela é uma escultora marroquina. Ela já faleceu. Eles formaram um casal de artistas que ficaram conhecidos por suas famosas instalações. Eles embrulhavam as coisas, gente. Mas não era qualquer coisa. Eles embrulhavam coisas gigantescas. Pensem em esculturas gigantes a céu aberto nas cidades e eles embrulhavam com tecido. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Isso aí branco que vocês estão vendo é tecido que eles foram emendando com a ajuda de outras pessoas e dividiram essa cidade com esse tecido. Olha a dimensão, vai subindo e vai passando pelas montanhas de tanto tecido. Essa obra se chama Rounding Fence. É como se fosse uma fenda correndo. A próxima obra que eu fiquei super espantada é essa que se chama Ilhas Cercadas, de 1982. Eles cercaram as ilhas, várias ilhas com tecido. Impressionante. Olha só aqui as pessoas emendando, costurando os panos em volta das ilhas. Quantos metros de tecido será que eles gastaram, não é? Incrível esse casal. Próximo artista é aqui o Richard Long. Ele é um escultor e pintor inglês e é um dos mais proeminentes artistas da land art. Ele explora muito em seu trabalho as formas geométricas, como os círculos, as linhas, as espirais, sendo muito famosas as suas esculturas de pedras, que ele faz círculos e espirais com as pedras, tanto dentro de museus quanto em ambientes abertos. Segundo ele, eu gosto do fato de que cada pedra é diferente da outra, da mesma maneira todas as digitais ou flocos de neve dos lugares são únicos. Então por que não dois círculos não podem ser iguais? Nas obras de paisagem, as pedras são do lugar e permanecem ali. A seleção das pedras é geralmente aleatória. Então, gente, ele acredita que mesmo que ele faça o mesmo círculo de pedra em outro lugar, não é a mesma obra, porque todas as pedras são diferentes. Olha um exemplo. Aqui ele tem essa obra chamada Círculo de Pedra, de 1972. Ele fez muitas dessas em outros momentos, mas ele deu outros nomes. Ele não ficou chamando sempre de Círculo de Pedra. Algumas têm características de cor no meio, círculo de pedra azul ou círculo de pedra de um outro lugar, entendem? Ele sempre achava que era uma obra nova. A próxima se chama 6 Círculos de Pedra, de 1981. Essa obra também ele realizou em vários lugares, mas com novos nomes. Esses artistas eram realmente impressionantes, né? Bom, mas agora é a vez de vocês. Tentem pegar elementos que sejam naturais, sementes, pedras, areia, outras substâncias e criem a própria land art de vocês. Eu vou ficar esperando ver o resultado e até a próxima aula. Beijo!